Olá, muito prazer, meu nome é Vinícius Monserrat e eu estou aqui, antes de começar esse papo com você, eu queria agradecer não só a sua atenção, como também o convite do Otávio de participar de mais uma edição do Conectedor. Eu também queria agradecer você por dedicar o seu tempo para me ouvir um pouquinho falando sobre como transformar a rede social em rede de negócio. Acho que é importante você ter papel e caneta na mão para anotar alguns insights que podem surgir. Eu não estou aqui para dar nenhum caminho das pedras, mas só para dizer como que eu aprendi na prática, né, além da teoria, depois de muito estudo e aplicação, como que é importante a gente entender o lado humano da coisa para a gente conseguir atrair as pessoas certas, transformar essas pessoas em contatos ativos e, na sequência, transformar elas em uma rede de fato de negócio e não simplesmente uma rede social por rede social que sozinha acaba não tendo valor nenhum. E eu vou te contar por que eu cheguei nessa conclusão. Eu fiz a faculdade de administração na UFJF e desde então eu sempre tive o propósito de empreender. Logo no começo, um pouquinho antes de entrar na faculdade, eu criei, até para treinar a minha redação, um blog chamava Sucesso News. A gente falava sobre carreira, negócio, enfim, temas que eu tinha interesse e que de certa forma me faziam não só aprofundar um pouquinho mais o meu conhecimento sobre o tema da faculdade que eu estava optando, como também em criar ali uma forma de treinar minha redação para passar no vestibular. Essa foi uma fase muito interessante, onde em paralelo eu tive a oportunidade de criar novos contatos em agências e empresas grandes que entenderam o meu blog como algo relevante, como algo profissional, porque eu levava aquilo muito a sério. E eu fiz isso junto com a Mariana, que é minha sócia desde então e hoje é minha esposa. E acabei entrando na faculdade e toda a matéria que eu via dentro da faculdade, às vezes de uma forma entendível, às vezes não. Às vezes o professor me passava uma coisa que era complexa e eu ia entendendo, transformava aquilo numa coisa simples e acabava compartilhando no meu blog. Isso fez com que eu começasse a atrair mais pessoas interessadas naqueles temas, inclusive colegas de faculdade, e que eu tive a oportunidade de ter a visibilidade de grandes empresas que quiseram anunciar dentro do meu blog, que viram aquilo como algo profissional. E na sequência eu tive a oportunidade de ter anunciantes dentro do meu blog, como Ford, como Santander, como Bradesco e outras grandes empresas que viram ali uma oportunidade de se comunicar com o meu público. Vendo isso como uma oportunidade, né, e tendo Juiz de Fora como um mercado que ainda não entendia exatamente o que era rede social naquela época, eu tive também o privilégio e a iniciativa de criar a primeira agência focada em redes sociais de Minas Gerais, com toda certeza a primeira de Juiz de Fora especializada nesse assunto, no qual a gente começou a falar sobre Twitter, Orkut naquela época. As empresas locais não entendiam exatamente do que se tratava aquilo, ela só viu que no Jornal Nacional se noticiou algo, que o Twitter era importante, que o Orkut era importante, e aí ela batia na nossa porta dizendo: Vinícius, eu preciso fazer Twitter, eu preciso fazer Orkut, eu não sei exatamente o que é isso, eu sei que é de graça, e você faz para mim de graça? E aí a coisa começou a amadurecer. Foi um processo de formação onde a gente começou a ensinar para as empresas, não só a nível local, mas também a nível nacional, através das nossas redes sociais, não só online como também offline, de que aquilo era algo de extremo valor, porque ali eu conseguia juntar dentro de um grupo fechado ou um grupo aberto, mas que estavam conectados pelo mesmo interesse, para poder falar sobre aquilo que eu tinha domínio, ou que as empresas tinham domínio, seja sobre a área de moda, sobre a área de saúde, sobre a área de beleza, a área de gastronomia e tantas outras áreas. Isso fez com que as empresas enxergassem que elas poderiam ser formadores de opinião ou poderiam estar no meio de uma roda de discussão onde em um momento oportuno ela poderia oferecer ali o serviço dela ou o produto dela. Isso funcionou durante algum tempo muito bem, porque as pessoas, ao consumirem redes sociais, ainda não tinham muitas opções
e as empresas acabavam se destacando quando faziam um trabalho bem feito. Ao mesmo tempo que várias empresas começaram a trabalhar a rede social e as próprias redes sociais começaram a priorizar contatos de pessoas. E aí as empresas deixaram de aparecer para esses grupos. Esse filtro natural veio acompanhado de um amadurecimento das redes sociais, das estratégias profissionais de redes sociais, que ao longo do tempo as empresas começaram a não aparecer mais. E aí, consequentemente, aquilo que elas faziam já não tinha mais valor. Enquanto no começo elas apareciam, tinham visibilidade, tinham voz ativa na roda de discussão, dali pouco tempo isso não existia mais. Nesse meio tempo eu acabei vindo para São Paulo, vendi a empresa em Juiz de Fora, vim para São Paulo trabalhar em uma agência que trabalhava com grandes empresas, onde o fluxo de dinheiro era muito grande. E aí, com muito dinheiro, você acabava conseguindo aparecer ainda assim para essas pessoas, mas mídias sociais começou a ficar caro, porque se você não tivesse dinheiro, você não aparecia mais. Nesse meio tempo, a gente entendeu que até quando as empresas tinham muito dinheiro, criar posts nas redes sociais começou a se tornar algo banalizado, algo sem muito valor agregado, porque não necessariamente ela via aquele dinheiro que ela colocava para publicação de posts nas redes sociais sendo transformado em faturamento para ela de volta. Era muito comum a gente ver empresas, escolas, colégios que começaram a tentar se relacionar com o seu público, que eles tinham um contato diário de uma forma tão amadora, ou de uma forma que não tinha tanto resultado, que aquilo começou a não ter mais valor para ele. E foi quando a gente parou tudo, eu e a Mariana, a gente saiu da empresa onde a gente estava trabalhando e foi para o mercado entender onde é que estava esse gap, onde é que a gente deixou de transformar a rede social em rede de negócio. Foi quando a gente entendeu de que não se tratava simplesmente de rede social, mas sim de uma comunicação completa em marketing digital, que a gente precisava, primeiro, não dar foco só para as redes sociais, mas sim para as bases online de um modo geral. O que eu quero dizer com isso? Hoje, quando você tem um site, por exemplo, o site da sua instituição, esse site ele é seu, você comprou ele, o desenvolvimento dele, pagou por isso, você hospeda ele dentro de uma hospedagem, e aí essa hospedagem, se do dia para a noite ela resolve não te atender mais, ela resolve sair do ar, você pega toda a estrutura do seu site e leva para um outro servidor e vida que segue. Se você tem uma lista de contatos de e-mails ou de telefone, por exemplo, dos seus alunos, e amanhã o a Vivo resolve sair do ar, você pega o seu chip, muda para TIM, por exemplo, e seus contatos de telefone com seus alunos continuam ativos de toda forma. Não muda em nada. A TIM mudou hoje, vai para Claro e amanhã faz 2 dias. Quando se trata de rede social, que você constrói uma base de contatos, por exemplo, de fãs no Facebook ou de seguidores no Instagram, a coisa não acontece dessa forma. Por quê? Porque aquela rede não é sua, aqueles contatos não são seus. Por mais que você tenha centenas, milhares de seguidores dentro daquela rede social, se amanhã ela resolve não mostrar mais as suas publicações para os seus seguidores, não tem o que você faça. Você precisa seguir as regras daquela rede. Porque por mais que você tenha pago para ter toda aquela estrutura, aquela base de seguidores, aquela base não é sua, aquela base é do Facebook, aquela base é do Instagram, aquela base é da própria rede social. E isso te deixa, de certa forma, de mãos e pés amarrados. Foi isso que aconteceu com as empresas que eu acabei de contar o caso aqui para vocês. A regra mudou dentro da rede social e elas não tinham mais o que fazer a não ser procurar então qual era a regra vigente e como é que fazia dar resultado com aquilo. Sabendo disso, a gente então se preocupou em, primeiro, eu preciso dar mais importância para as minhas redes sociais próprias, para as minhas bases digitais próprias, que basicamente é o meu site, a minha lista de e-mails, são os meus leads, né? E aqui um parênteses, né? Toda vez que eu falo lead daqui para frente, significa que são contatos de potenciais clientes do seu negócio. Que demonstraram de alguma forma ter interesse, mas ainda não realizaram uma compra, não fizeram uma inscrição, por exemplo. Além de entender esse parâmetro de rede social própria, né, aquela que os contatos são meus e aquela que os contatos não são meus, outra coisa que a gente passou a entender
é que existem alguns tipos de cliente e a gente costuma diferenciar eles ou categorizar eles dentro de uma pirâmide em 4 categorias. No topo dessa pirâmide, a gente tem os contatos, as pessoas que tomaram já a decisão de compra pelo teu produto. Então, por exemplo, se você oferece um curso técnico em administração, alguma parte das pessoas que existem no mercado hoje já tomaram a decisão de fazer um curso técnico em administração e elas vão para o mercado procurar quais são as instituições que estão oferecendo esse tipo de curso. E aí elas vão disputar você com o seu cliente, ou porque ela vai optar pelo mais barato, ou porque ela vai optar pelo que o amigo está indo fazer também. Enfim, ela vai tomar decisões que você não tem muito controle. Tem uma outra parte, a base dessa nossa pirâmide, que ele simplesmente não quer fazer um curso técnico de administração. O negócio dele é medicina e foda-se administração. E aí essas pessoas, para a gente transformar elas em um potencial cliente, é muito difícil. Então a gente também vai ignorar. Mas tem 2 tipos de clientes que estão no meio dessa pirâmide, que são as pessoas que querem fazer esse curso, mas ainda não tomaram a decisão de realizar a inscrição. Porque talvez eu vou fazer ano que vem, eu não sei se está no momento certo, enfim. E tem as pessoas que sabem que aquele curso existe, mas elas entendem que não é para ela. Mas se você trabalhar um pouquinho melhor aquelas pessoas, você vai conseguir levar elas até o teu curso. E aqui eu não estou falando de simplesmente de migrar essas pessoas para uma coisa que elas não querem para uma coisa que elas querem. Não. Eu estou dizendo o seguinte, elas precisam daquilo. Mais cedo ou mais tarde elas vão acabar procurando você. O grande lance é que se você consegue enxergar elas antes do momento de decisão delas e ajudar ela, conduzir ela até o momento de compra, de inscrição, de fato, você consegue preparar ela melhor para que ela se torne um potencial cliente mais consciente. Ou seja, que ela entenda os valores que você está compartilhando, que ela venha com menos dúvidas até você no momento de compra, ou seja, ela chegue mais preparada e com isso você gaste menos tempo, energia e dinheiro na preparação no momento de compra, que você não precise disputar ela por preço num segundo momento. E é dessas pessoas que a gente entendeu que quando a gente estava fazendo rede social por rede social, simplesmente fazendo uma propaganda, inscrições abertas para o meu curso e não fazia nada antes disso, a gente estava deixando de ter valor. A nossa rede social se tornou mais um folder, uma propaganda de TV do que necessariamente uma rede social. E aí isso deixou de ter valor. E quando a gente enxerga isso, a gente enxerga oportunidades para transformar aquilo em algo de valor de fato. Ciente disso, a gente precisa então conduzir o nosso público para algumas etapas que a gente precisa ter ciência. O primeiro deles eu preciso planejar, eu preciso entender quem é esse meu cliente potencial. Quem são essas pessoas que mais cedo ou mais tarde acabam fazendo um curso técnico de administração, por exemplo. E aí, esse processo de entender as pessoas não é aquela velha história do meu público-alvo, de que eu preciso ter pessoas, o meu público é de 18 a 55 anos, homens e mulheres residentes na cidade de Juiz de Fora e Matias Barbosa. Não. Isso é amplo demais. Eu preciso entender quem são essas pessoas milimetricamente. Então a primeira coisa que eu preciso fazer é categorizar esses meus potenciais, esse meu público-alvo em clientes ideais. Por exemplo, o meu público de 18 anos é o público que está terminando agora o ensino médio e ele está partindo para uma decisão de entrar na faculdade e que para isso ele tem algumas inseguranças, ele tem algumas incertezas. O curso de administração, muitas vezes ele toma essa decisão por não saber exatamente o que ele quer e aí ele vai para um curso mais genérico, por exemplo. E eu preciso fazer com que ele tenha ciência de que aquele é o melhor curso para ele mesmo, de que aquilo vai trazer resultados de fato para a vida dele e que a carreira dele dali para frente pode ser algo promissora caso ele planeje isso. Também tem as pessoas que fizeram outros cursos e aí estão na faixa aí dos seus 25 a 30 anos, que não conseguiram se encaixar no mercado, seja lá por qual motivo for, se viu no momento de escolher algo mais genérico, mas ao mesmo tempo tivesse maior penetração de mercado e que aí optaram por fazer um curso de administração. O momento de vida dessas pessoas é completamente diferente do momento de vida da pessoa que terminou agora o ensino médio. A forma como eles se comunicam é outra, os ciclos de amizade, de relacionamento são outros, a experiência de vida dela é outra.
Eu também tenho as pessoas que estão no mercado já há algum tempo e que, por algum motivo, sentiram a necessidade de se capacitar melhor na área de administração, porque ela tem um negócio há muito tempo, o negócio começou a não dar muito resultado e ela precisa entender qual é a melhor forma de gerir, de administrar o negócio dela. E aí eu tenho um terceiro público completamente diferente dos dois anteriores. Mais uma vez, eu não posso falar com uma pessoa que tem 45, 50 anos, anos de chão de experiência, que é empresário, da mesma forma como eu falo com um jovem adulto de 18 anos que acabou de sair do ensino médio e que não tem experiência nenhuma. Os objetivos de vida deles são diferentes, os momentos de vida deles são diferentes, o propósito de fazer o curso de administração de um e de outro é completamente diferente, por isso a sua comunicação precisa ser distinta, ou precisa ser pensada nesses 2 ou 3 públicos, ou seja lá quantos públicos você tiver. Por isso que o primeiro passo de planejamento, ele começa em entender quem é o teu cliente ideal, teu cliente potencial, quais são eles, porque na maioria das vezes não é só um tipo de cliente. Para que você possa planejar quais redes sociais você vai usar, porque aí fica fácil. Se você sabe onde é que essas pessoas estão, você sabe onde é que você precisa estar também para conseguir se comunicar com eles. Você sabe quais são os problemas que ele tem para que você possa ajudar eles cada vez mais a estarem melhores preparados para fazer o curso de administração, por exemplo. E você sabe, a partir do momento que ele tem dúvida, eu começo a entrar dentro de 5 passos que eu considero extremamente importante. Primeira coisa que eu preciso fazer é atrair esse meu público até a mim. Então, se eu tenho uma instituição de ensino ou se eu sou um profissional liberal de ensino de um modo geral, primeiro eu preciso dizer, eu existo. E aí, como é que eu faço isso? Oferecendo algo de valor para ele. Por exemplo, se meu público jovem, aquele garoto de 18 anos, ele ainda não sabe exatamente por qual faculdade seguir e ele considera a administração como uma delas, um dos problemas que ele deve ter se eu fizer administração, o que eu posso fazer na minha carreira? O que eu posso fazer na minha vida? E aí você pode ter, dentro do seu site, de um blog, por exemplo, falando sobre os top 10 caminhos a se seguir ao fazer uma faculdade de administração. Putz, isso já vai ajudar essa pessoa. Você já vai estar colaborando com ele. Mas só isso, atrair ele até você é o suficiente? Não. Por quê? Porque uma vez que ele está lá dentro do seu canal, né, do seu blog, por exemplo, ou da sua página do Facebook, que ele entre lá, consuma aquele conteúdo, se ele sair sem deixar nenhum contato, a chance dele voltar é muito pequena. Ele não se conectou de fato com você. Ele se conectou com a solução que você ofereceu para ele. E como é que você faz para conseguir encostar de novo nessa pessoa? O que você precisa fazer é, então, oferecer algo a mais para ele que ele deixe em troca do contato dele. Ou seja, eu preciso converter essa pessoa de um visitante nos meus canais em um lead de fato. E aí você faz isso oferecendo para ele, por exemplo, uma apostila digital, um e-book, um vídeo, uma videoaula, seja lá o que for, que vai dar mais valor para ele, que vai ajudar ainda mais ele e que ele tope pegar aquilo em troca do contato dele, um contato de e-mail, por exemplo, ou de telefone. E aí, a partir desse momento que você tem o contato dessa pessoa, o próximo passo é se relacionar com ela e preparar ela melhor para que ela se torne um cliente seu ou não. Às vezes ela vai entender de que aquilo não é realmente para ela. E basicamente isso tem muito valor, porque se é melhor você não ter uma pessoa problemática depois que ela se torna cliente, do que ter ela como cliente e que ele se tornar um problema maior para você. A chance de você ter um custo maior com aquela pessoa de tempo, dinheiro, é muito grande. E aí eliminar essa pessoa antes dela se tornar cliente também é relevante para você. Depois que ela se tornou um cliente, que você se relacionou com ela e nessa relação você conseguiu ajudar ela, preparar melhor ela para que ela tome a decisão de compra, de inscrição no teu curso, por exemplo, o que você precisa fazer é fazer uma oferta para ela e, ao fechar esse negócio com ela, que você encante ela na sua entrega. Ao encantar ela na sua entrega, você vai estar fazendo 2 coisas extremamente importantes para o seu negócio. A primeira é fazendo com que, numa segunda oportunidade, ela volte a comprar de você. E, além disso, que ela passe a indicar você para outras pessoas que
estão, por algum motivo, no mesmo momento que ela estava lá atrás antes de comprar de você. Entendendo então que depois de planejar, eu preciso atrair as pessoas certas para o meu negócio, na sequência converter ela em um lead, para que eu possa me relacionar, fazer uma oferta, fechar e encantar essa pessoa para que o ciclo continue acontecendo. Eu preciso entender então, quando eu olho para dentro do marketing digital, das ferramentas, qual é a minha estrutura ideal para fazer isso. Bom, já sabendo, como eu já te disse, que o teu site e o teu blog são os principais pontos, o site, porque é onde você vai falar sobre a sua parte institucional e oferecer os seus produtos ou serviços, e o blog, porque é o teu principal ponto de atração, principalmente orgânico, para atrair as pessoas com base em ajudar elas a resolver um problema. Eu preciso atrair as pessoas de alguma forma. Então, o primeiro delas é através de busca orgânica no Google. Se as pessoas, por exemplo, que são seu cliente ideal e que tem problema por quais caminhos seguir dentro da administração, que você tem um post falando sobre isso, quando você procura dentro do Google sobre quais caminhos seguir na administração, e isso leva até o teu site, né? Você precisa indexar isso para que a publicação no seu blog, o post no seu blog, atrai as pessoas certas para isso. Pronto, é o primeiro ponto de atração orgânica. Da mesma forma, vale para outras palavras-chave, como curso de administração, quais caminhos seguir por administração, os principais cursos a se fazer, profissão do futuro, enfim. Você precisa planejar quais são as palavras-chave que você quer indexar o seu site e o seu blog e começar a preparar eles para atrair essa audiência através do Google de forma orgânica. A segunda forma é através de mídia paga. Você pode atrair uma audiência fazendo anúncios no Google, fazendo anúncios no Facebook, contratando influenciadores que têm o mesmo público que você, que já tem uma audiência muito grande para levar essa audiência até você. Você pode, enfim, tem várias formas de fazer isso de forma paga. E a terceira forma é através de seeding, né? O que a gente chama de seeding é plantar sementinhas do seu conteúdo e da sua oferta dentro das redes sociais, de fóruns de discussão, de grupos de discussão, grupos de WhatsApp, grupos no Facebook, enfim, várias formas de que você precisa dedicar um tempo e divulgar o teu material para que essas pessoas voltem até você. E através dessas três formas, né, o orgânico, seeding e mídia paga, você consegue atrair essa audiência para dentro dos seus canais. Quando as pessoas estão lá, o que você precisa fazer é oferecer para elas de alguma forma o contato, algum material em troca do contato delas. Pode ser uma aula experimental, pode ser um e-book com algumas informações adicionais sobre o que você está oferecendo, pode ser, enfim, tem várias recompensas digitais que você pode oferecer em troca do contato daquela pessoa. A partir do momento que você tem um contato daquela pessoa, que ela se interessou no que você está falando, no que você está oferecendo como solução para o mercado, se ela ainda não se tornou um cliente, você precisa, através desse contato, começar a encostar nela de volta. Mas aqui é importante dizer que você não pode, na verdade não precisa, você não pode fazer spam, porque aquele teu contato, que era um potencial cliente, acaba se tornando um potencial hater, odiador de você e da sua marca. E isso é o que a gente não quer de modo nenhum. Então existe uma linha muito tênue entre fazer spam e se relacionar de forma bacana com essa pessoa, e isso é importante para que você não caia na besteira de eu vou comprar uma base de e-mails para mandar mensagem para essas pessoas. É spam. Se elas não ofereceram o contato delas para você, se elas não aceitaram oferecer o contato delas para você e elas não estão cientes disso, você vai ser classificado como spam, e em vez de ser algo idolatrado e as pessoas terem gratidão por você estar ajudando elas, o que vai acontecer é que elas vão te odiar por você estar importunando elas sem elas terem pedido. Você sabe tão bem disso quanto eu, porque você também já se viu em algum momento na posição de receber spam e isso não é legal. Bom, e como é que eu faço esse relacionamento? Se eu conheço essa pessoa, né, eu sei qual é o perfil dela e quais são os problemas dela, eu consigo continuar mandando materiais para ela, para continuar ajudando ela, inclusive para poder oferecer o meu curso, o meu treinamento, seja lá o que for que eu estiver vendendo, em um momento oportuno, quando você entender que ela está preparada para receber a sua oferta. E aí, geralmente na internet, a gente faz isso por e-mail, ou através de grupos,
ou através de WhatsApp, por exemplo, quando eu tenho o telefone dela e ela topa ter essa relação comigo por WhatsApp, que por mais que seja mais invasivo, às vezes é o momento dela, né? Geralmente é por e-mail. E aí dentro de e-mail a gente consegue fazer automação, automatizar esse processo de relacionamento para que você tenha o menor trabalho possível e foque sempre em analisar qual é o teu fluxo de entrada para o teu site, conversão em lead, de lead, o fluxo de relacionamento que você tem com o teu cliente, potencial cliente, na verdade, e quando você faz uma oferta, qual é a sua taxa. Isso passa a ser mensurável. Eu sei quanto eu estou gastando para atrair essa audiência, eu sei o quanto dessa audiência está se transformando em um lead, ou seja, qual é o meu custo por lead, e quantos desses leads estão se transformando em clientes de fato. E aí, consequentemente, eu tenho o meu custo por aquisição de cliente. Pronto. Aquela minha rede social que eu tinha lá atrás, que eu colocava dinheiro e não sabia quanto voltava, a partir do momento que eu desenho essa estratégia, que eu executo essa estratégia, eu sei exatamente o quanto custa a aquisição de cada cliente meu. E nem é algo tão complexo assim de fazer. É trabalhoso, é difícil, você precisa entender a lógica, mas depois que a coisa está acontecendo, pronto. Ela só precisa acontecer e você vai aprimorando, falar, meu custo por clique está muito alto para atrair essa audiência, mas se ela cair dentro do meu site, de cada 10 pessoas que caem dentro do meu site, 5 se tornam um lead, ou seja, isso é muito legal, né, para o meu mercado, eu só preciso atrair essas pessoas de uma forma mais barata. Ou para cada lead que eu recebo, para cada 10 leads que entram na minha base, apenas um eu consigo converter em cliente. Ou seja, como é que eu aprimoro esse meu relacionamento? Será que eu estou atraindo a pessoa certa? Será que o meu relacionamento está sendo certo? E aí você vai ajustando esse fluxo ao longo do período. Basicamente, de uma forma bem resumida, em alguns minutos, é assim que eu entendi que o que a gente fazia lá atrás de rede social por rede social não tinha mais valor, mas que se eu desse uma visão para esse momento, né, para essa estratégia como negócio de fato, e antes de olhar para mim como negócio, eu olhasse para o meu potencial cliente com foco em ajudar ele de alguma forma, né, seja no momento de atração de forma gratuita, seja na sequência de uma forma que ele está pagando para isso, eu passei a gerar valor para o meu mercado, e quando eu gero valor, eu recebo de volta valor, porque as pessoas veem valor naquilo que eu estou oferecendo e topam pagar por aquilo. Então, se você não entendeu nada daqui para trás, mas entendeu que gerar valor para o seu mercado acaba fazendo com que as pessoas enxerguem valor em você e topem pagar pelo que você está oferecendo, para mim já valeu a pena. Se você tiver qualquer dúvida sobre esse assunto, eu me coloco à sua disposição. Vou deixar os meus contatos aqui para você. Não tenha a menor dúvida. O que eu puder te ajudar, eu vou ter o maior prazer em te ajudar, tirar suas dúvidas, enfim, te ajudar a conduzir por um caminho nesse sentido. Eu tenho uma agência também no qual a gente executa essa estratégia para clientes que têm muito resultado hoje em dia, e que se você estiver precisando de auxílio de agência para fazer isso, eu também vou ter o maior prazer em te atender como agência. Eu também ensino isso de forma mais detalhada em um curso que chama Mínimo Marketing Viável, e que em algum momento a gente abre as inscrições desse curso ao longo do ano. Se você quiser se pré-inscrever para a próxima turma, é mmv.com.br. E no mais, queria agradecer mais uma vez você pelo seu tempo, pela sua atenção e pela sua dedicação de estar me acompanhando até agora. Um abraço e bons negócios. Tchau, tchau.